Olá, essa é a parte 2 do primeiro capítulo de Efésios. Na primeira parte a gente falou que a igreja é o povo mais rico do mundo. E nessa segunda parte a gente vai falar que a igreja é o povo mais poderoso do mundo. Essa segunda parte vai do capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Paulo, ele orava pelos Efésios de forma incessante, de forma generosa, de forma grata. E aí, no versículo 17, ele fala assim: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Então, a primeira coisa pela qual Paulo orava pela vida das pessoas da igreja de Efésios era para que elas conhecessem a Deus. E uma coisa é você conhecer a respeito de Deus. E outra coisa bem diferente é você conhecer a Deus pessoalmente. O ser humano, ele não consegue conhecer nem a si mesmo se ele não conhecer de fato quem Deus é. Porque a fé, ela vai além da razão, mas ela se baseia nela. É o conhecimento que é a escada pela qual a fé sobe mais alto, segundo John Stott, que foi um grande teólogo. Então, o conhecimento pessoal mais amplo e mais completo de Deus, ele vem do estudo da palavra de Deus e vem da intimidade com Deus em oração. Por isso que é tão importante a gente ter as nossas disciplinas espirituais diariamente, para que a gente possa conhecer mais a Deus. É isso que Paulo orava pelos Efésios, para que eles tivessem sabedoria espiritual e entendimento, e para que esses cristãos pudessem crescer no conhecimento de Deus. Porque conhecer a Deus progressivamente é a santificação. A segunda coisa pela qual o apóstolo Paulo orava para os Efésios é para que eles conhecessem a esperança. O versículo 18 fala assim: oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. A gente falou um pouquinho sobre isso na primeira parte, que nós temos esperança porque nós temos o selo do Espírito Santo. Nós sabemos que nós teremos um futuro glorioso, reservado com Deus. O Espírito Santo é essa nossa garantia. E por isso que nós devemos ver tudo com os olhos da fé, sabendo que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, minha irmã, vislumbre a gloriosa esperança que você já tem em Cristo, que isso seja motivo de esperança para o seu coração, mesmo em dias tão difíceis em que nós vivemos. A terceira coisa pela qual o apóstolo Paulo orava era para que eles pudessem conhecer o poder de Deus. No versículo 19 fala assim: também oram para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Olha só que coisa linda! O poder que Deus opera em nós é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Pensa na magnitude do poder que Deus exerceu para fazer isso. É esse mesmo poder que opera em nós. Esse poder, ele está à nossa disposição como filhos de Deus. Então eu tenho uma pergunta para você. Existem situações que você acha que são muito difíceis, que você não vai conseguir suportar? Que você acha que você não está conseguindo lidar com isso? Que talvez não tem jeito mais. Talvez seja alguma coisa que você sabe que você precisa mudar na sua vida, mas você acha que não tem jeito. Então, minha querida, pense que tem jeito sim, porque esse poder insuperável, grandioso, ele atua em você, ele atua na sua vida. Você precisa crer nisso.
Então Paulo orava por 3 coisas, né? Para que eles conhecessem a Deus, que eles conhecessem a esperança e que eles conhecessem o poder de Deus que atua nos filhos de Deus. Então, eu fico pensando assim, muitas vezes a gente ora só por bênçãos materiais, coisas até que são legítimas, que não há nada de mal nisso. Mas a gente não deve orar só por saúde, felicidade, paz, bênçãos materiais, mas nós devemos orar para que a gente consiga experimentar os enormes privilégios espirituais que nós temos em Cristo, esse privilégio de conhecer a Deus, de conhecer a esperança pela qual Ele nos chamou, de conhecer o poder que Ele empreende em nós, para que nós possamos estar com Ele no lar celestial. E a última parte desse capítulo fala que Cristo governa todas as coisas. Do versículo 21 ao versículo 23 fala sobre isso. O 21, agora Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. Então, nós não devemos subestimar Satanás e as forças espirituais, mas tudo isso está debaixo da autoridade de Jesus. E isso é reconfortante, isso nos traz segurança, porque Cristo governa sobre todas as coisas para o benefício da igreja. E quando a gente fala para o benefício da igreja, o bem-estar dos membros do corpo de Cristo, não é só para que a gente tenha uma vida confortável, uma vida próspera, mas o benefício da igreja é tornar a igreja semelhante a Cristo para o louvor da glória de Deus. Então, de forma individual, eu preciso buscar a santificação, buscar ser mais parecida com Jesus. E de forma coletiva, a igreja deve ser a imagem de Cristo na terra, a proclamação da glória de Deus. Então, só para encerrar, eu quero ler um trecho que diz assim: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. A nossa missão como igreja é muito grande, é a missão de edificar vidas, de fazer discípulos de Jesus, pessoas que são cada vez mais parecidas com Jesus, que são monumentos para a glória de Deus. Essa missão é gigante e para isso nós também contamos com um poder gigante, indescritível, o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Creia nisso, porque você faz parte disso. Você é a igreja de Deus, o povo mais poderoso de todo o mundo.